Bom dia, meu nome é Tiago e o título do meu trabalho é Contação de Histórias e Leitura Compartilhada para Crianças com Autismo. E antes de apresentar o nosso objetivo e nossos resultados, é importante compreendermos o que é leitura compartilhada e também o que é o autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode dificultar as crianças a adquirirem a habilidade de leitura por compreensão de textos. Uma vez que o processo de leitura de textos é complexo, pois exige à criança a correlação da semântica da palavra com o conhecimento interpessoal e social, os quais tais habilidades no TEA são carentes, o que pode levar a limitações de leitura. A leitura compartilhada dessa forma é uma prática e um método intuitivo de aprendizado para abranger as dificuldades presentes no TEA, como a atenção compartilhada, a interação social e a linguagem. Estudos sugerem que a leitura compartilhada para crianças com deficiência integra no aumento no repertório de linguagem verbal, melhora de habilidade de alfabetização precoce, no engajamento das crianças em atividade em salas de aula. Outro estudo, e especificamente com o público do TEA, revela que existem efeitos de leitura compartilhada no que tange ao aumento moderado de emissão de comportamento de compreensão auditiva e participação, e de forma pequena na comunicação expressiva. A partir disso, verificou-se que há pouca literatura brasileira em relação às experimentações sobre leitura compartilhada através de contações de histórias com crianças autistas. O nosso objetivo é de verificar a emissão de respostas de leitura com compreensão de crianças com TEA durante as tarefas de leitura compartilhada de contação de histórias infantis. O nosso estudo é classificado como estudo exploratório de delineamento de sujeito único, ao qual teve o parecer de aprovação em comitê de ética. O período de estudo foi em agosto de 2019 a março de 2020. A amostra foi constituída por 3 crianças com TEA, com laudo médico. Os materiais foram os 3 livros, as cartelas que continham as palavras impressas e também as figuras. Com as cartelas, elas foram delineadas em 3 por 3 centímetros de altura e 7,5 de largura. Ah, ah, foi utilizado 11 palavras e suas referentes, que no caso seria as figuras. Para a cotação de histórias, foi utilizada uma folha de registro da lista de análise em tarefas de leitura compartilhada, que foi adaptada pelos pesquisadores do estudo de 2008, e essa folha de registro aponta 16 respostas dos participantes no correr da cotação de histórias infantis. Cada item foi classificado por o sinal de mais como resposta correta e o sinal de menos para erro ou sem reação da criança. Foram aplicadas 3 estratégias de leitura durante as cotações, que foi a pausa, para dar oportunidade para ela dar a resposta correta, que no caso foi no decorrer das cotações, o pesquisador falava o lobo era, e a criança deveria responder mal, e isso corresponde ao item 7, as perguntas, de quem era essa história, e a criança deveria responder Chapeuzinho ou apontar para uma imagem ou para o próprio livro onde representava Chapeuzinho, que se refere ao item 15, e o reforço, que era por meio de parabenizações, que cada resposta que a criança emitia corretamente, a gente utilizava essa estratégia como um reforço positivo para aumentar o nível de respostas corretas. Em nossos resultados, apresentam uma variabilidade de intervenção e nível de participação de respostas corretas, segundo o registro de leitura compartilhado. Em nossas considerações finais, revela que o estudo apresenta que nas sessões iniciais da cotação de histórias ocorre um aumento gradual de participação das crianças concomitantemente retornando aos níveis de participação similar à primeira sessão ao final do estudo, demonstrando que o procedimento foi eficiente para aumentar os níveis de resposta das crianças com TEA, mas não manter o nível de participação durante as sessões, sendo que as principais respostas não emitidas pelos participantes foram nos itens 4, 6, 7 e 15. Esses dados podem ser justificados pela exposição dos mesmos livros, as intervenções de leitura compartilhada de curto prazo podem ter sido insuficientes e de pouca intensidade para afetar o nível de participação em de leitura com compreensão, além da pouca preferência e familiaridade com os livros lidos, o que pode ter influenciado o envolvimento das crianças no espectro durante a cotação de histórias.
Dessa forma, a oportunidade para as crianças iniciarem e manter a participação em leitura, com compreensão das histórias infantis pode ter sido restringida pela estrutura das intervenções de leitura compartilhada, especialmente focalizada na escala de itens utilizada pelo presente estudo. E, em suma, os dados devem ser analisados com cautela por conta da pequena amostra, assim como a estrutura das intervenções do estudo e pela variabilidade de participação das crianças durante as sessões do estudo. Mas estudos futuros devem verificar a viabilidade e os efeitos da leitura compartilhada sobre o comportamento verbal e leitura com compreensão de crianças autistas.